Toda pessoa doente emocionalmente não admite alguém ser honrado. Toda pessoa que tem problemas emocionais, isto é, problemas com ela mesma, ela não admite com que outro receba honrarias. Se alguém está recebendo um destaque, se alguém está tendo visibilidade, essa pessoa fica revoltada. Aqui, as pessoas, o texto diz que o nome de Jesus começa a se espalhar. E Herodes não vai ficar satisfeito com isso. Gente com problemas emocionais não admite outro ser honrado. Não admite. Olha o texto. E alguns diziam: João Batista ressuscitou dentre os mortos, e por isso nele operam forças miraculosas. Outros diziam: é Elias. Ainda outros: é profeta, como um dos profetas. Herodes, porém, ouvindo isto, disse: é João, a quem eu mandei decapitar, que ressurgiu. Porque o mesmo Herodes, por causa de Herodias, mulher de seu irmão Filipe, porquanto Herodes se casara com ela, mandara prender a João e atá-lo no cárcere. Pois João dizia: não te é lícito possuir a mulher de teu irmão. E Herodias o odiava, querendo matá-lo, e não podia. Porque Herodes temia a João, sabendo que era homem justo e santo, e o tinha em segurança. E quando o ouvia, ficava perplexo, escutando-o de boa mente. E chegando um dia favorável em que Herodes, no seu aniversário natalício, dera um banquete aos seus dignatários, aos oficiais militares e aos principais da Galileia, entrou a filha de Herodias e, dançando, agradou a Herodes e a seus convivas. Então disse o rei à jovem: pede-me o que quiseres, e eu te darei. E jurou-lhe: se pedires mesmo que seja a metade do meu reino, eu te darei. Saindo ela, perguntou à sua mãe: mamãe, o que nós vamos pedir? Ela respondeu: a cabeça de João Batista. No mesmo instante, voltando apressadamente para junto do rei, disse: quero que sem demora me des num prato a cabeça de João Batista. Entristeceu-se profundamente o rei, mas por causa do juramento e dos que estavam com ele à mesa, não lhe quis negar. E enviando logo o executor, mandou que lhe trouxessem a cabeça de João. Ele foi e o decapitou no cárcere. E trazendo a cabeça num prato, lhe entregou à jovem, e esta, por sua vez, à sua mãe. Os discípulos de João, logo que souberam disto, vieram, levaram-lhe o corpo e o depositaram no túmulo. Até aqui. Que texto tenso. Que texto tenso. O que são emoções, irmãos? Quando eu digo para vocês sobre saúde emocional, como que a gente poderia definir emoções? Emoção não é apenas o que eu sinto. O que eu sinto pode ser fruto de uma emoção, mas não está intrinsecamente ligado a isto. Emoção é um sistema que nós temos no corpo que controla todo o nosso sistema de pensar, de agir. Por exemplo, imagine que você está tomando um banho no mar. Está vindo as ondas, você está lá de boa. E de repente você vê uma ponta de um peixe que na sua cabeça ativa, no seu cérebro, é um tubarão. E você vê ele vindo em sua direção. O seu cérebro produz algo nas suas emoções. Você fica pálido, seu coração acelera, você que tem juízo, tenta correr dali o máximo que você conseguir, porque o seu cérebro, se deparando com algo terrível, dá uma ordem para o seu corpo todo reagir, e você vai sentir emoções, fruto de algo visível que você está passando, fruto de uma tensão.
Um escritor chamado Daniel Goleman, ele escreve livros muito importantes nessa área. Ele disse o seguinte, que 80% do nosso sucesso humano depende do controle emocional que nós temos. Ele disse que 80% é mais importante do que diploma. Ele disse o seguinte, que tem muita gente com diploma na mão, mas ninguém quer dar emprego para ele. Por que não? Porque não consegue controlar as emoções, não tem relacionamento bom. Às vezes o sujeito é bem capacitado e faz com excelência o trabalho, mas muita gente diz, olha, ele é bom no que faz, mas ele entra aqui na empresa, ninguém consegue lidar bem com ele. Às vezes é de estupim curto, às vezes é grosso, às vezes é duro no trato, ou seja, apesar de ser bem capacitado, não tem um controle emocional bom, e por não ter um controle emocional bom, perde o emprego. Isso é fato, isso é fato. Eu não preciso, irmãos, eu estaria chovendo no molhado se eu dissesse a vocês que a gente está vivendo numa época de problemas sérios emocionais. Eu estava em Carangola esses últimos 3 anos, lá tem uma psicóloga que é especializada em lidar com crianças, e o que ela me disse é o seguinte, que as crianças, algo que era atípico, as crianças estão sendo tomadas de problemas emocionais sérios. Porque isso parece que condiz apenas com nós adultos, porque afinal de contas nós temos muito problema, nós passamos por muita crise, então faz sentido a gente ter isso, mas e as crianças? Pois é, e ela disse para mim, pastor, as crianças já estão sofrendo cedo problemas emocionais sérios. Então é algo terrível na nossa geração. Por isso que é importante tratar do assunto, é lidar com o assunto de forma prudente, sábia, para que as nossas emoções sejam, de fato, saudáveis. O texto diz de um problema. Irmãos, esse texto aqui é um texto que a gente devia reler frequentemente na Bíblia, para o nosso coração ser edificado. Para tentar te explicar, lembrem vocês uma coisa, quando a Bíblia fala de Herodes, nem sempre é o mesmo homem. Embora seja o nome Herodes, mas às vezes nós estamos falando de homens diferentes, ambos chamando de Herodes. Então, para você entender o texto, deixa eu tentar te explicar. Havia o Herodes, pai, e esse Herodes, pai, teve 3 filhos, Aristói, Filipe e Herodes o Antipas. Portanto, esse pai tem 3 filhos. A Bíblia diz que Herodias vai se casar com Filipe. Mas o problema é que Herodes, o Antipas, toma do seu irmão a sua mulher. Ele toma a mulher do seu irmão. João Batista vê isso, chega diante dele e diz, o que você fez é pecado, não te é lícito fazer o que você fez. Eu já lidei com isso, irmãos, embora seja numa proporção bem menor, mas dura coisa é, às vezes, ter que chamar a atenção de líder. Às vezes nós, líderes, eu falo de mim, a gente acha que por ser líder, ninguém pode me chamar a atenção. Quando alguém me chama a atenção, fico revoltado, por causa do orgulho, por causa da soberba. E eu já me deparei com isso. Já tive que chamar líder e falar, meu filho, você está lidando bem com a questão do dízimo? Você tem que ser um exemplo, você está lidando bem, como é que está? Fica revoltado, quer sair da igreja. Já lidei com este fato. Pois é, diz a Bíblia que João Batista chega para Herodes e falou, o que você fez é ilícito, é pecado diante de Deus. Ele ficou magoado. Ele e Herodias ficaram magoados. E diz a Bíblia que o coração dessa mulher estava doente emocionalmente por causa daquilo que falaram com ela. Aí Herodes vai fazer uma festa, chega o dia do seu aniversário, ele faz um banquete, e a filha de Herodias dança. Ele gostou daquela dança, e ele chegou para a mulher e falou, olha, você pode pedir o que você quiser, e deu um limite.
O limite é a metade do reino. Irmãos, nós estamos falando de Herodes. Herodes, naquele tempo, era abaixo de Deus, era o Deus na terra. Mandava e desmandava, tinha poder para construir e desconstruir, tinha poder para tirar você da sua casa e colocar você em outra casa, tinha poder para tirar a sua vida, ele é poderoso. Diz a Bíblia que ele chega para ela e fala assim: você pode pedir o que você quiser, até a metade do meu reino eu te dou. Irmãos, oportunidade para essa mulher fazer o pezinho de meia dela. Metade do reino? Então tá, me dá a metade, vou viver o resto da vida agora em paz. Agora olha o que um coração ferido faz com a gente. Diante de uma oportunidade que poderia ser transformadora, a filha chega: mamãe, Herodes falou que nós podemos pedir o que quiser, o que a gente vai pedir, hein? Filha, sabe o que nós vamos pedir? Ele falou metade do reino, né? Vamos pedir a cabeça. Mãe? Que negócio é de cabeça? Vamos pedir a cabeça de João Batista num prato. Por causa de um coração enfermo, emocionalmente doente, perdeu-se a oportunidade de uma mudança de vida transformadora e está pedindo a cabeça de um homem num prato. Sabe por quê? Porque no coração havia ódio, havia mágoa, havia rancor. Eu gosto muito do Hernandes, que o Hernandes diz que a amargura é você tomar veneno e querer que o outro morra. Coração amargurado é: eu bebo veneno e espero que você que morra. Quando na verdade morre quem toma o veneno. Esse é um assunto sério para a gente conversar, irmãos. Porque se tem algo que um crente nunca pode carregar, é amargura no coração. Ódio, raiva. Ele precisa pedir a Deus cura, para Deus fazer uma faxina no coração. Porque pessoas machucam a gente. Pessoas machucam a gente. Pessoas nos ferem. Agora, o problema não é se eu fui ferido, o problema é como que eu lido com essa ferida. Tem muita gente com o coração sangrando, mas que não trata. E por não tratar, vai alimentando aquela dor, aquele ódio. E basta uma oportunidade para pedir a cabeça de uma pessoa num prato. Pois é. Aqui é o final de João Batista. O final da sua vida termina assim, tão cruel. Para satisfazer o desejo de uma mulher sanguinária, Herodes vai lá dar uma ordem, o rapaz vai lá, decapita a cabeça de João Batista e vem lá com a cabeça dele num prato. A mulher que podia pedir a metade do reino, pediu a cabeça de João Batista. Então separei algumas coisas aqui, irmãos, para a gente pensar. Primeiro, o que causa problemas emocionais na gente? Por que você, se você não cuidar, o que leva você a ser doente emocionalmente? A primeira causa, eu penso que é a mais importante, é família desestruturada. Já dizem aí, as pesquisas testificam isso, mas se as pesquisas não testificassem, eu acreditava nisso, porque a Bíblia diz isso. Tudo começa dentro de casa. Um filho que é criado dentro de uma família desestruturada, tem tendências a viver uma vida desestruturada também. Vocês sabem do que eu estou falando com vocês. A ausência paterna, a ausência materna, ou quando papéis são diferenciados. Eu li uma pesquisa agora que os homossexuais estão adotando crianças, né? Muitas vezes homem com homem estão tendo a adoção de filhos e mulher com mulher, adoção de filhos. A probabilidade dos filhos desenvolverem problemas emocionais é gigantesca. E a probabilidade do suicídio em lares assim aumenta até em 93%. É algo assustador. Então, irmãos, quais são as principais causas de problemas emocionais? A primeira delas é família desestruturada. Tudo começa em casa. Uma família que vai mal, sem dúvida, a tendência é que os filhos sofram terrivelmente com isso. Aqui a gente vê esse cenário, né? A mulher casada com Filipe, daqui a pouco o Herodes Antipas toma a mulher de Filipe, do seu próprio irmão, é uma bagunça dentro daquela família. E esta bagunça se reflete na sua geração. A segunda causa, e essa também é muito importante,
Segunda causa de problemas emocionais é o egoísmo. Irmãos, o egoísmo é um problema sério. Egoísmo é um problema meu, um problema seu, um problema nosso. Eu não sei se você já lidou com isso que eu vou te contar, mas veja se não faz sentido. Você chega, por exemplo, só uma ilustração. Você chega na fila de um banco, aí está todo mundo esperando ali, né? Aí você tem tempo para conversar, e brasileiro é comunicativo. O brasileiro chega numa fila, seja de um banco, de um açougue, uma farmácia, não sei, qualquer lugar, e conversa com quem está perto. O brasileiro tem essa característica. E aí faz um teste. Você fala de um problema seu. Ô rapaz, ô moça, ô homem, não sei. Dor de cabeça hoje, rapaz. Estou com uma dor de cabeça. A probabilidade disso aqui acontecer é grandiosa. A pessoa que te ouve, ela diz: rapaz, eu também. Eu estou com a dor no pé, na perna e na cabeça hoje. Aí você diz: rapaz, mas eu também estou com uma crise. Apesar da dor de cabeça, minha mulher está doente. E você que não viu a minha família. Eu estou com a perna doente, o pé doente, a cabeça doente, minha mulher está doente, minha sogra está doente, meus filhos estão doentes, está todo mundo doente. Se você perceber na conversa, fica um disputando com o outro quem tem mais problema. Sabe o que é isso? Não é assim ou não é? Ou só na minha cabeça que é assim? Isso é orgulho, isso é soberba. Eu não admito ouvir o seu problema sem que eu fale do meu problema para você. Soberba. Porque o sujeito que é humilde, ele te ouviu. Rapaz, eu estou com uma dor de cabeça. Ele vai dizer: posso fazer alguma coisa para te ajudar? De repente, um remédio? De repente, um chazinho? Ele te ouve sem expor o dele, porque ele valorizou a sua dor. Em ouvindo a sua dor, ele escutou, tentou achar auxílio, apoio. Se não pôde ajudar, se não pode oferecer nenhum tipo de ajuda, ele se cala, dá os seus ouvidos, que já é uma grande ajuda. Mas nós estamos numa geração que, se você falar de um problema, o outro fala do segundo. Isso vai virando uma bola de neve, porque ninguém quer ouvir o problema do outro sem falar do seu. Desafio. Sabe o que gera problemas emocionais? Egoísmo. Gente que só pensa em si é um parasita, e Deus não abençoa parasitas. Se você vive uma vida só olhando para o seu próprio umbigo, só olhando para o seu próprio ventre, para os seus próprios desejos, seus próprios sonhos, Deus não está do seu lado. Deus não abençoa ninguém que não seja uma bênção para alguém. Todo milagre que Deus fez na Bíblia foi um milagre que Deus abençoou para que as pessoas pudessem abençoar outras. Deus não enche o meu celeiro para eu simplesmente olhar e falar: que coisa maravilhosa, essa fartura. Deus enche o meu celeiro para dizer: pode vir, coma comigo, desfrute da bênção comigo. Esse Deus abençoa. Pois é. A terceira verdade, irmãos, que eu penso que gera problemas emocionais é a ausência de perdão. A ausência de perdão. Sem dúvida, quando João Batista confrontou esta mulher: olha, o teu casamento é ilícito. Esta mulher não perdoou no coração. Não perdoou. A ausência de perdão leva a gente a problemas emocionais terríveis. Mágoa mata. Falta de perdão mata. E não mata o próximo, mata você. Como é que anda o perdão na sua vida? Eu já lidei com muitas pessoas que dizem: pastor, eu tenho tanta dificuldade de perdoar. Eu sempre digo a mesma coisa: seja bem-vindo à família, porque eu também tenho muita dificuldade em perdoar. Eu tenho muita. E se não for a graça de Cristo operando na minha vida, eu não perdoo ninguém. Então, Deus não falou: se você tiver facilidade, perdoe. Não, não, não. A Bíblia diz que a gente deve perdoar, sendo fácil ou difícil.
eu tenho que perdoar. Mas pastor, o senhor não sabe o que fizeram comigo? O senhor não sabe o tamanho do problema que me fizeram. Você que não sabe o que Cristo fez por você. Você tinha uma dívida impagável, que não havia dinheiro, não havia pessoas, não havia talento, não havia nada em você que poderia pagar essa dívida. E Jesus foi lá e falou assim: eu te perdoo desta dívida. Pois é, se Ele me perdoou de uma dívida impagável, por que eu não posso perdoar aqueles que me ofendem de dívidas que são sim impagáveis? E até mesmo de dívidas impagáveis. O perdão de Cristo me faz perdoar qualquer pessoa, em qualquer lugar, em qualquer tempo, em qualquer situação. Mas a quarta verdade, o que leva a gente a ter problemas emocionais? Uma vida sem propósito. Ô gente, quem vive sem propósito, vive doente. Onde você quer chegar no ano que vem? Eu falo em todas as áreas. A gente tem que ter um caderninho do sonho, sabe? A gente tem que ter uma agenda de realizações. Você anota lá. Eu estava lendo um livro sobre liderança e o autor disse o seguinte, que 95% das pessoas que escrevem os seus sonhos alcançam. 95% das pessoas que põem no papel: olha, eu sonho com isso, 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 meu projeto é esse, eu quero chegar em tal lugar, eu quero realizar tal coisa. 95%, quando eu li aquilo dali, eu falei: rapaz, a probabilidade de dar certo é grandiosa. Peguei logo um caderninho e comecei a anotar. Tem muito ainda que não realizei, mas vou correr atrás. Sonhos são combustíveis para nós, irmãos. Quem para de sonhar morreu, ainda que anda. Respira, mas é morto. Sonhos são combustíveis. Eu sonho em chegar lá. Se chegarei, não sei, mas é combustível para mim, para que eu chegue lá. Então nós precisamos de ter sonhos. Eu gosto de Joel, o profeta, que diz a Bíblia, em Joel 2, quando o Espírito Santo fosse derramado, os velhos sonhariam. Os velhos sonhariam, porque tem muita gente: não, eu já estou na idade avançada, sabe? Eu já não sonho mais, não quero realizar mais, já realizei tudo. Mas à luz da Bíblia, Deus diz para mim e para você o seguinte: enquanto houver fôlego de vida, sonhos podem ter no seu coração. Eu estou com 70, 80, 100, eu não sei quantos. Pastor, eu ainda tenho sonhos, porque Deus me mantém vivo, e se vivo estou, coisas podem realizar na minha vida. Eu mais do que depressa peguei um caderninho e falei: ó, vou traçar aqui. Senhor, isso aqui é o sonho. Eu queria ter uma casa, sim. Eu queria ter filho, já realizei algum já. Eu queria ter isso, eu queria estudar isso, eu queria fazer aquilo. Está tudo lá. Se realizarei, é uma outra história. Mas que eu corro atrás, eu corro atrás. Por que muitas pessoas são doentes emocionalmente? Porque não tem propósito na vida. Não sabe onde querem chegar. Dura coisa é viver assim. Dura coisa. Sabe quais são os efeitos? Eu vou falar dos efeitos rapidamente. Quem é doente emocionalmente, sabe quais são os problemas, os efeitos? Primeiro, gente doente emocionalmente não aceita correção. Não aceita. Se você chegar para uma pessoa que é doente emocionalmente falando e corrigi-la, ela vira seu inimigo. Ela vira um opositor, porque ela não sabe lidar com correções. Porque quem é saudável emocionalmente, quando alguém corrige, ele diz: obrigado pela correção. Você me fez ver o que se você não dissesse eu não veria. E se você me disse, eu vou me tornar uma pessoa melhor. Eu vou corrigir este ato. Pois é. Quem é doente não aceita correção. Herodias não aceitou. Herodes não aceitou. Quem é você, João Batista, para corrigir a minha vida? Sua cabeça para num prato. Ainda bem que num prato parou. Mas Deus recebeu João Batista na glória. Ainda bem. Segundo, sabe qual é o resultado disso? Gente doente emocionalmente adoece quem está à sua volta. Ninguém aguenta gente doente emocionalmente do lado. Ninguém aguenta. A gente cansa. Gente doente emocionalmente, você conversa com ela aqui, ó, mas daqui a pouco você já está doido. Já vem fulano de tal falar comigo. A gente passa do outro lado da rua. A gente não quer conversa, a gente evita conversa, a gente não atende telefone, a gente não responde WhatsApp, porque gente doente emocionalmente é insuportável. É insuportável.
Sabe qual que é o resultado? O problema é que vira um ciclo. Eu sou doente, e por eu sou doente emocionalmente, você começa a me evitar. Aí eu começo a ter sentimentos de solidão, e as pessoas começam a me evitar. E vai virando um ciclo vicioso, e cada vez vai aumentando. O emocionalmente doente vive solitário, e mais solitário ainda vive, porque as pessoas vão afastando dele, porque ninguém tolera. Quem aguenta conversar com Nabal? Diz a Bíblia que Nabal era duro no trato. Quem aguenta um homem desse? Quem aguenta uma mulher ranzinza, fofoqueira, maledicente? Quem aguenta? Dou meia volta? É claro que dou. Pois é. Terceiro, gente doente emocionalmente faz o errado, acreditando estar fazendo o certo. Eu quero a cabeça de João Batista, certo ou errado? Claro que é errado, mas na cabeça de Herodias e da sua filha, estou fazendo o certo. Gente doente emocionalmente vende quando não devia vender, compra quando não devia comprar, faz negócio quando não devia fazer. Eu li um livro, recomendo vocês a lerem, quem desejar. É do Tiago Brunet. O título do livro é Dinheiro é Emocional. Curioso o livro. Ele disse que gente que tem problemas emocionais, eu me identifiquei demais com aquele livro, ele disse que gente que tem problemas emocionais usam o dinheiro para satisfazer as suas emoções, compram o que não precisam, para agradar quem não conhece, necessidades supérfluas. A pessoa está doente emocionalmente, ela começa a comprar para satisfazer, e não tem dinheiro que banca desejos assim. Um livro interessante, Tiago Brunet, Dinheiro é Emocional. Eu tenho, se alguém quiser emprestado, posso emprestar. Quarto, gente doente emocionalmente não vê as oportunidades à frente por causa das mágoas do passado. Herodes disse, eu te dou a metade, até a metade é seu, é só você falar sim, quero. Mas a mulher, não, eu quero a cabeça. Talvez viveu o resto da vida de forma miserável, porque preferiu um homem morto do que ter a metade do reino de Herodes. Pois é, por causa das mágoas do passado, gente que não tem o coração curado, por causa das mágoas de lá atrás, não vive o futuro glorioso. Pastor, o que cura a gente? Se eu estou emocionalmente doente, tem cura para mim? Tem. Eu vou te dar algumas possibilidades de cura. Primeiro, tem empatia. A melhor forma de você começar a curar-se é tendo empatia. O que é empatia? Empatia é você se colocar no lugar do outro. Alguém te disse, né? Rapaz, eu estou com uma dor de cabeça, lembra da historinha lá atrás? Estou com uma dor de cabeça. Empatia é você colocar-se no lugar do outro. Rapaz, eu com dor de cabeça, eu sofro também. Eu me coloco no lugar dele, dela. Como que eu posso te ajudar? Empatia. Quando a gente tem empatia, a gente começa a ser curado. Por isso que nós mais adultos, a gente tem dificuldade de lidar com os adolescentes, né? Porque falta na gente empatia. Quando você era adolescente, surgiu uma espinha na testa, você já foi adolescente. Você não nasceu do tamanho que você está e nem da idade que você está. Quando você era adolescente, você olhava para uma espinha na testa, você ficava espantado. Na sua época. Aí hoje você cresceu, e se você for igual eu, pode surgir na ponta do nariz que eu não estou nem aí. Hoje eu não estou nem aí, mas já teve tempo de estar. Só que hoje, se eu não tiver empatia com o adolescente, eu fico vendo os adolescentes, às vezes, chega cheio de maquiagem. Tem uma espinha aqui, passa um monte de pó para tapar. Fica até pior, mas ele acredita que fica melhor. Empatia deixa eu me colocar no lugar. Eu valorizo, sabe? Isso para mim não faz a menor importância, mas para você faz. E se para você faz, como que eu posso te ajudar? Colocar-se no lugar do outro. A Isabela está rindo, sabe do que eu estou falando. A turma adolescente sabe como é que é uma batalha. Pois é, empatia é uma cura emocional. Só pode ter empatia gente saudável. Gente doente só pensa nele,
não pensa no outro. Segundo, sabe como é que você cura emocionalmente? Gratidão. Eu amo 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 18, se eu não estiver enganado. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus para convosco. A Bíblia não disse por tudo, a Bíblia disse em tudo. Sua Bragança hoje sepultou a sua esposa. Obrigado, Deus, por minha mulher ter morrido? Não é o que a Bíblia diz para eu fazer. Senhor, em tudo, perdendo a minha esposa, eu te agradeço. Em perdendo, eu te louvo. Eu perdi dinheiro, mas dentro dessa situação, te agradeço pela oportunidade que eu tive de ganhar essa experiência. A Bíblia não fala para eu agradecer por tudo, a Bíblia fala para eu agradecer em tudo. O texto é aquele lá, 1 Tessalonicenses 5,18, está certo. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Gratidão, seja grato, irmão. Seja grato. Agradeça a Deus por aquilo que você tem, por quem você é. Agradeça a Deus pela sua família e cuidado com comparações. Comparações matam. Nós estamos numa época de facebookiana, onde no Facebook todo mundo é sorriso no rosto, no Instagram todo mundo viaja, e você corre o risco de olhar e falar, mas que família linda dele. Nossa, mas que família abençoada. Esse sujeito viaja, eu não consigo ir a Jequitibá, esse sujeito está conhecendo o mundo. Gente, é rede social. Rede social não fala das mazelas. Ninguém posta quando está chorando. Ninguém posta quando está na rodoviária. Hashtag partiu. A gente posta quando está no aeroporto. É assim ou não é? Então, quem posta em rede social quer te mostrar uma imagem. Não se engana não, cuidado com comparação. Cuidado com comparar com seu irmão, com gente da sua família. Por que fulano tem e eu não tenho? Por que ele pode e eu não posso? Rapaz, louve a Deus pela sua vida. Não importa se fulano avançou e você regrediu. Louve a Deus pelo avanço dele. Fala, Senhor, um dia que o Senhor quiser também, me impulsione para eu avançar. Gente saudável. Terceiro, sabe um remédio? Conhecimento. Conheça quem é você. Conheça quem é você, conheça quem é Deus, conheça qual é a desgraça desse mundo, conheça, tenha conhecimento, quem você é no corpo de Cristo. Laida Ellen, o contrário, que era membro da primeira igreja presbiteriana de Belo Horizonte, escreveu um livro, Quem é você no corpo de Cristo? E ela dizia no livro, os seminaristas tinham que resumir esse livro, ela dizia no livro que você é a menina dos olhos do Senhor. Você é amada, redimido, você é salvo. Deus olhou para você e viu em você, colocou em você o seu coração, colocou o coração dele na nossa miséria. Deus nos amou ao ponto de enviar o seu filho para morrer no nosso lugar. Quem é você? Saiba quem é você. Quarto, sabe o que cura emocionalmente você? Conversão. Ô irmão, se você não for convertido, não tem jeito. Você está encrencado. Você vai ser membro da igreja presbiteriana, da batista, da assembleia, por anos. E você não vai passar de ser um religioso. Você precisa de conversão se você não se converteu. Pastor, como que eu sei que eu sou convertido? Eu te dou um teste. Jesus foi quem deu esse teste. Jesus disse, as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. O teste é esse. Você ouve a voz dele? Você ouve a voz do Senhor? Eu não perguntei se você escuta, eu perguntei se você ouve. Ouvir é, escutei e me comprometi com aquilo que escutei. Eu ouço, pastor, a voz dele. Pois é, Jesus fala para mim, eu te conheço, me segue. Esse é o teste para você saber se você é convertido ou não. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. Conversão. E por último, supere as dores da sua alma. Todos nós temos dores, nas quais a gente não gostaria de ter.
Todos nós temos mágoas que, se a gente pudesse, a gente passava uma borracha bem forte, para não ficar nem marca no papel. Todos nós temos. Todos nós temos coisas no passado que, se a gente pudesse, a gente passava um bom corretivo. Ó. Mas não dá para apagar, mas dá para curar. Apagar não posso, mas cura posso receber. Supere as dores da sua alma, irmão. Herodias, porque não superou as dores, colocou a cabeça de um homem de Deus num prato. E você? E você? Talvez nessa noite o Senhor esteja fazendo uma faxina no nosso coração, porque você precisa ser saudável. Ele quer que você seja saudável. Ele quer que você limpe aquelas dores, aquelas mazelas que vão juntando, sabe? E você vai virando um depósito de mágoas, um depósito de lixo. E chega uma hora que você não se suporta. Chega uma hora que você vai explodir. Sabe o que você precisa? Você precisa de cura. Nessa noite está aqui o Senhor Jesus, que cura qualquer ferida, que restaura qualquer coração, que liberta-nos de qualquer trauma, que faz a gente se libertar do passado e colocar os olhos lá na frente e falar, daqui para frente vai ser algo novo, melhor, poderoso, para a glória do Senhor. João Batista morreu, mas salvo. Herodias perdeu a maior oportunidade da sua vida, porque não superou as dores da sua alma.